Vamos lá, galera, falar mais um projeto aí para vocês. Esse aqui é o famoso Quindim, do Gui da Tony Mac, amigo nosso aí de uma longa data. Comprou esse carro, resolveu fazer uma preparação nele após eles mudarem de cor, né? Esse carro, ele era preto, se não me engano, né, Fernando? A Fernanda tá gravando, não vai cortar isso do vídeo. Vamos lá. Esse carro era preto, então ele é um carro projeto, foi pintado um amarelo bem chamativo, vamos dizer assim, e eu acho que até condiz com o projeto do carro, né? Se olhar um Porsche verde-limão, uma Lamborghini laranja, são carros que ficam assim agradáveis pelo apelo esportivo, né? Então essa cor, né, foi pintada do amarelo Imola. Imola não é um nome bom, mano. É um circuito onde aconteceu uma tragédia. Mas vamos lá. Do S3, que também é um 4x4 com a mesma mecânica, vamos dizer assim, né? Que é 1.8 20 válvulas turbo, certo? Uma receita aí muito legal. Não confundam com 20 válvulas de Marea. Marea tem 5 cilindros, 4 válvulas por cilindro. Aqui, né, a Audi e Volks resolveu, né, ter essa diferencial que eles puseram 5 válvulas em cada cilindro do motor, e aqui são 4 cilindros, né? Nessa época esse motor saía 1.8 a cilindrada, né? Quando nós temos a oportunidade de fazer retífica desse motor, nós já fazemos o que o pessoal chama de stroke, passar ele para 2.0. Então ficam 2.0 20. No bloco original, né, deste carro, que é um EA113, que eu posso dizer que ele é a evolução do motor AP. Por quê? Dá para você usar pistão de AP, biela de AP nesse motor com as devidas adaptações ou ajustes. E para quem não gosta de performance, gambiarra, né? Tudo que sai do original tem gente que chama de gambiarra. Começando esse carro aqui, começar pelo final, ele hoje tem 328 cavalos no motor, 300 cavalos na roda, tá? Com 1,3 kg de pressão, mais ou menos, 1,2 kg, 1,3 kg de pressão que a gente mediu no dinamômetro. Voltando à história da manutenção, né? Esse carro foi inteiro desmontado, pintado, e aí veio para cá o original para a gente fazer o projeto dele. Então qual era o projeto? Um projeto um pouco enxuto, né? Usando injeção original Remap, passar para etanol, com isso a gente substitui bico e bomba. Para dar performance, né? Obviamente, turbina, downpipe, escape completo, partindo do padrão da MVS, escape full inox, saída de wastegate full inox, as flanges, né, que a gente usa para wastegate e tudo mais, de inox também, não tem nada de misturar aço carbono com inox. Turbina maior, no caso aqui usa uma ponto .50, famosa no mercado ponto .50, né? Mas é uma turbina para até 400 cavalos no limite de tamanho de eixo rotor dela. E o upgrade de intercooler, né? Então tem um intercooler frontal grandão, porque o original esse carro conta com 2 intercoolers separados, 2 pequenininhos, para quem conhece aí, como se fosse do Golf GTI ou do Audi 1.8 turbo, né, do A3, eu falei o Audi A3, que só tem um de um lado. Então esse carro aqui, para ter uma performance superior, né, ele vem com, em vez de 180 cavalos, ele tem 225, né, de fábrica, ele usa 2 intercoolers para ajudar a refrigerar. E esses 2 intercoolers neste carro são em série. Então vem o ar, passa no intercooler e segue pelo outro para entrar no motor. Particularidade, diferença desse motor para um A3 comum ou para um Golf. Bateu o olho, TBI para o lado direito, você já sabe que é, né, ou é um S3 ou é um TT, né, no caso a mesma plataforma, né, então a TBI é para esse lado. Mas a parte de diâmetro de duto, o cabeçote é praticamente a mesma coisa, né, tem anos e modelos que mudam um pouquinho o comando, mudam uns detalhezinhos, mas a grosso modo é o mesmo 20 válvulas, mesma tampa de válvula, mesmas bobinas, flauta, bicos, é praticamente tudo ali muito semelhante. Para manter aí a harmonia do cofre, nós resolvemos fazer assim a parte que envolve performance, no caso aqui o intake, coletor com a tubulação, pressurização, tudo de um amarelo próximo ao amarelo do carro. Por quê? Porque essas peças de performance recebem calor, então a gente faz na pintura eletrostática, então não é a mesma tinta da pintura automotiva. Então essa aqui, tipo, ela não descasca, você pode lavar aí com solvente, com qualquer coisa que ela é diferente, né? Ela não tem verniz por cima, ela tem todo
todo o diferencial para suportar as condições dentro do cofre, como todas as outras pinturas que a gente faz. Procurando performance desses carros com essa motorização na internet, vocês vão achar muito conjunto diferente dessa disposição. E eu acho que ela é uma disposição assim, muito harmônica, né? Eles deixaram uma brecha aqui entre as capas do motor, onde passa a parte da pressurização. E um dos diferenciais é essa TBI para o lado direito. Isso aqui é um sonho de consumo. Tem muita gente que tem A3 e compra esse coletor só para jogar para o lado de cá para ficar diferente do padrão, né? Vamos dizer assim. E aí eu não queria mudar isso, porque eu acho que é um charme da época. E aí eu fiz de tudo para fazer a montagem, então a turbina fica aqui em cima em vez de ficar para baixo, né? Ela está bem para cima e sai para o lado de cá já direto. Então o pessoal elimina essa tubulação e eu acho que ela é bacana. Tanto que eu mantive o tubo original, que esse tubo original já vem de inox. E eu mantive ele justamente para ter a curva, o desenho igualzinho ao original. O restante, se vocês verem que tem aqui que a gente usa com pie cut, nós desenvolvemos tudinho em alumínio, do lado de cá e também do lado da TBI, aqui a gente pode ver. Né? Do mesmo modo, dá uma chegadinha aqui, câmera. Olha a parte do intake, que legal. Também é tudo com pie cut, tá? Então, tipo, eu mantive de alumínio porque alumínio dá mais performance, né? Tem gente que fala, pressurização full inox, mas o inox é mais apropriado para performance e escapamento. Pressurização, você precisa perder calor, então alumínio condiz melhor. Tá? Então eu mantive essa parte para ganhar um pouquinho de performance sem precisar pôr mais pressão para ganhar performance. Tá? Projeto, motor original, pistão, biela original, nunca foi assim mexido aqui na MVS, a gente nunca abriu esse motor. Tudo original de fábrica, os componentes internos. O que foi substituído da parte mecânica, parte do motor? Embreagem, volante, porque é um conjunto que é feito para 200 e o carro tem 300, então ele já não suporta, apesar também da idade do projeto não, né? Idade do carro, é um carro já mais antigo e a peça geralmente já requer manutenção. E aí você ainda põe o dobro de torque no carro, vamos dizer assim, quase o dobro, obviamente aquela peça ela vai sofrer um desgaste precoce. Se ela já estiver no finalzinho da vida, ela já vai patinar na embreagem de cara. Se ela ainda tiver uma vida útil melhor, geralmente ela aguenta um tempinho, mas logo vai estragar. Então, quando ele veio para cá, o Guilherme já tinha feito uma manutenção lá na Tony Mac e fez já a embreagem de cerâmica. Já veio para cá já com a embreagem de cerâmica. Então, já veio com progressos, né, no upgrade do carro. E aí nós tivemos a responsabilidade de manter um carro, vamos dizer assim, de um status, um padrão elevado, porque é um carro de época assim dos mais chiques, né, vamos dizer assim, que eram vendidos pela linha, né, da montadora. E ao mesmo tempo carregar o nome de duas empresas aí de renome no Brasil todo, vamos dizer assim. Então não podia ser um carro que a gente abre o capô e vê gambiarra, vê coisa emendada, né? De maneira alguma eu jamais faria isso. Então eu tinha que manter esse zelo, né, do status do carro com o renome das empresas envolvidas e ao mesmo tempo funcional, que você bate na chave, você liga, dirige para lá e para cá, não é só um projeto de arrancada que tem que ir de guincho para o lugar e andar lá e voltar de guincho. Não, carro para usar no dia a dia, funcionar ar-condicionado, funciona tudo. Inclusive essa foi uma das aventuras enormes que a gente teve de deixar a parte eletrônica do carro toda em dia, né? Porque o carro tem ar digital, tem airbag, múltiplos airbags, sistema de ABS, todo completo com controle de tração, estabilidade, é tudo envolvido. E aí, infelizmente, nós temos uma dificuldade no Brasil de manter a manutenção em dia desses itens. Então o carro chegou aqui, né, o painel da Audi é maravilhoso, quando você dá a partida você vê aquele ok no meio aceso assim. E aí já aparece alerta para todo lado, né? E aí eu falei, Guilherme, e aí, tava assim já o carro, tal, chegou aqui desse jeito? Aí ele, não, eu comprei assim, tava assim, eu nunca mexi nessa parte. Aí eu falei, não tem como eu preparar um carro, você entrar no carro para dirigir e tá dando um monte de alerta de erro. E é erro às vezes que nem tem. Tipo assim, acendendo a luz de óleo, piscando, ficar pitando e o carro tem pressão de óleo, né? Então fomos lá atrás da parte elétrica, ver literatura técnica, passa o scanner da montadora, vai atrás tudo certinho e deixa resolvido. Por quê? Você já está aumentando performance, exigindo demais do conjunto. Você vai deixar ainda falhas que podem comprometer até o carro original, quanto mais um carro preparado, né? Que você está exigindo a mais do que ele foi projetado inicialmente.
Outra particularidade que eu olhei falando de projeto, esse carro tem um câmbio 6 marchas, é 4x4, né? Tração integral, vamos dizer assim. Não é um 4x4 de Jeep, né? É um 4x4 o tempo todo. Né? Ele usa aquele sistema Haldex, que é meio sob demanda, né? Quando começa a distracionar a dianteira, ele joga força para a traseira, para compensar isso e o carro caminhar, né? Obviamente tem um botãozinho de controle de tração, dá para desligar, dá para fazer um monte de coisa, porque o carro já é um carro com uma pegada esportiva. Mesmo um A3 sendo um carro já com pegada esportiva, um A3 Turbo, nesse caso aqui ele é mais, ele tem um apelo visual muito mais forte. Então você já tem ali no meio do painel, antes de você olhar para o rádio, você já vê o botão de desligar o controle de tração. Já é de fábrica pensado para ser um carro com maldades, né? Então o projeto básico foi trocar a turbina, atualização de todo o sistema de pressurização intercooler, escape completo, coletor de escape, válvula wastegate, válvula blow-off, intake, filtro, combustível, bomba e resolver tudo o que tinha de pepininho. Tipo o airbag do banco que não está funcionando, detalhezinhos assim, deixamos zero, você vira o painel, funciona tudo perfeito. Isso é muito satisfatório, né? Você pegar um carro que já passou em outras oficinas, passou em outros donos e sempre aquele errinho lá e você conseguir solucionar. Então isso é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. E eu não estou falando que eu gosto de fazer manutenção, mas eu gosto de fazer assim, ver as coisas funcionando impecável, né? Com esse zelo e capricho que a gente tem aí como, vamos dizer assim, como primordial aqui na MVS. Injeção eletrônica, eu falei de remap, hoje em dia isso é muito divulgado, né? Nessa época aqui também esses carros eram extremamente feitos, é difícil pegar um original ainda, né? Que é um remap? Se tiver um carro atual hoje, um TSI ou de qualquer outra marca, é você falar para a injeção que está limitado ali, tipo, em 1 bar de pressão de turbo, você vai lá e manda vir, tipo, 1,5 kg, 1 bar e meio. Então a injeção vai seguir por mais pressão na turbina, vai entrar mais potência e tudo mais, e o carro vai andar mais. Então o remap é justamente você mudar o mapa, remapear. Então você vai mudar a instrução de como ela deve agir no comportamento do motor, né? Como é que você faz o carro ficar mais econômico? Você fala assim, o nosso remap dá mais potência e mais economia. Então o que você vai fazer? Pegar pequenas margens de segurança da montadora, por exemplo, a economia, e diminuir essa margem. Então você vai pôr mais avanço de ignição, você pode deixar o combustível mais pobre um pouquinho e aí você vai tentar ganhar economia com isso. Por que o carro vem mapeado de uma maneira mais, não é mais segura, mas com uma margem de durabilidade, de equívocos maior, né? Eu falo equívocos porque vai que você pega um combustível meio velho, adulterado, de outra refinaria ou qualquer coisa assim. Então a injeção ela se ajusta ali, ela tem uma margem maior. Quando você retira essas margens, você pode otimizar? Pode, mas você diminuiu essa margem de segurança, né? Da mesma forma que a montadora não pôs, o fabricante, né, toda a potência que o conjunto consegue entregar, é justamente para ter uma durabilidade maior. Então se você está fazendo mais esforço, obviamente você vai acabar corrompendo essa parte, né? Questão do remap deste carro. Como que a gente fez? O carro foi feito para 225 e tem 330, né? Estamos falando aí dos 2 casos de potência em motor. Primeira coisa, então o que acontece? Aqui é onde entrar no motor. Logo aqui embaixo, a gente queria fazer uma montagem clean, a gente deixou aqui um sensor, que é o MAF, que é um sensor de fluxo de ar. O que esse cara faz? Ele mede o volume de ar que passa aqui. Então, quanto mais ar passar, automaticamente o cálculo da injeção põe mais combustível. Tá? Então, essa injeção é baseada nesse princípio. Todo mundo pensa em pressão de turbo, mas como é que a injeção consegue mensurar a quantidade de combustível? Entrou um volume de ar, tem um volume de combustível para queimar aquele ar, né? Entrou mais ar, mais combustível. Então, basicamente é isso. Tem proteções? Tem. Do tipo assim, começou a vir muita potência, o carro está com muita performance, muito fluxo de ar, ela acha que é perigoso para o motor. O que ela faz? Põe mais combustível do que o que deveria, para enriquecer a mistura e usar esse combustível como uma proteção do motor que vai matar um pouco a performance e vai resfriar a câmara de combustão. Quem não entendeu isso que eu falei, vai lembrar. Você joga álcool na mão e assopra, gela, ele rouba calor da mão ali,
Então você percebe que ele resfria a sua pele. É a mesma coisa que acontece dentro do motor. Quando você pulveriza combustível, você rouba calor dali para o combustível evaporar e inflamar, tá? E aí depois, é lógico, ele inflama, ele aquece. Só que se você afogar o motor, não vai inflamar tanto. E esse combustível extra que entrou esfria a câmara de combustão, o pistão e tudo mais. Então isso é uma margem de segurança. Obviamente, que nem eu falei, se você deixar a mistura mais perto do ideal, vai vir mais potência. Então você está deixando ali mais restrita a margem de segurança. Então como é que a gente fez nesse carro? Voltando aí o lance do fluxo de ar. O intake original, né, geralmente é de 2,5 polegadas. Nesse caso aqui já está com intake de 3. Nós poderíamos colocar um de 3,5, de 4 polegadas, dependendo da potência que vai utilizar. Nesse caso, de 3 polegadas, dava vazão suficiente para alimentar o motor e para não saturar a leitura do MAF, porque ele está lendo o fluxo de ar que passa. Se eu aumentar o diâmetro, a velocidade do ar que vai passar ali vai ser menor. Então, o que eu vou conseguir com isso? Mudar a margem de leitura dele. Então, eu estou enganando um pouquinho o sensor. Só que aí no mapa, você faz todo o cálculo, acerta isso, né, para não extrapolar a leitura dele, do máximo de fluxo de ar que ele consegue. E aí você diminui ali o tempo de injeção, a quantidade de combustível que está jogando, só que com um diâmetro maior. A área que o sensor mede de ar vai diminuir de velocidade. Então ele vai achar que está entrando menos ar e joga menos combustível. Com isso, praticamente você adequando o tamanho do MAF, você já consegue fazer o carro funcionar no álcool, que é já, por exemplo, 35%, 40% a mais de combustível do que o natural na gasolina, certo? Então, são várias macetes aí para fazer o carro funcionar. Na parte do remap, é óbvio, você vai acertar que vai vir mais potência, então você vai precisar corrigir curva de ignição, vai precisar ajustar alguns limites do motor, porque ele extrapolou uma pressão, que ele tem um MAP também de segurança, ele vai acabar fechando a borboleta, ele vai diminuir a pressão da wastegate, que é tudo controlado eletronicamente. Mesmo sendo um carro aí, já aí de uma geração anterior, eu não estou nem falando de geração de carro, estou falando de geração aí da galera. A galera que está assistindo, às vezes, não era nascida quando esse carro estava sendo fabricado. Então, o que a gente tem? Uma readequação, isso é o remap, né? E no caso, como a gente pôs uma turbina maior, foi feito todo um setup para funcionar com esse conjunto. E não deixar ele entrar em emergência, porque se a injeção original achar que vai quebrar, óbvio, ela vai tirar a potência de tudo, vai fechar a borboleta, ela vai tentar impedir que você consiga, mesmo acelerando, quebrar o carro. Nesse caso, o acelerador é eletrônico, então ela ainda tem a possibilidade de fechar a borboleta. Mas mesmo se fosse um carro que o acelerador é a cabo e o piloto está com 100% do pé no pedal, ela tem outros meios, né, que nem derrubando o avanço de ignição, afogando o motor, abrindo o wastegate, tem uma solenoide que abre a blow-off para tirar o máximo possível que o motor tiver de capacidade de ingerir ar para minimizar a chance de dar algum problema. Então, justamente, a grosso modo, o que é o remap? Você reconfigurar, recalibrar a injeção eletrônica para a condição atual. Então você tem mais fluxo de escapamento, o escape original desse carro tem seções aí que chega a menos de 2,5 polegadas, hoje ele é inteiro de 3 polegadas. Pressurização toda maior, intercooler extremamente maior, turbina muito maior. Esse carro aqui usa uma K04 de fábrica, né? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver ela, uma turbininha desse tamanho assim. E hoje a turbina, na prática, quase dá para pôr a original dentro do intake dessa daqui, tá? No Audi 180, né, que é o Audi 1.8 Turbo com o Tzinho vermelho, ele tem uma turbina K03, ela é um pouco menor. É uma K03S. Se for o Audi 150, que é aquele 1.8T prata, ela é menor ainda, na verdade muda o desenho do rotor, ela tem menos pazinhas ali, né? E aí foi mudando a geração do carro e agora a gente resolveu pôr uma turbina gigante para o carro ter mais performance, né? Readequamos todo o sistema de alimentação, que nem eu falei, bomba, bicos e o fluxo de ar. E aí corrigimos essa parte eletrônica do acerto, fazendo no dinamômetro uma recalibragem. Que seria, a grosso modo aí para o pessoal da antiga, trocar giclê do segundo estágio por um maior para entrar mais combustível em alta, arrumar o giclê e caneta de lenta da baixa, porque agora o carro usa etanol. Então uma série de
detalhes foram ajustados. No caso, esse carro não tem um distribuidor para a gente ficar regulando e pondo pistola de ponta, é tudo já feito eletrônico, 100%, né? Então, é feito através do remapeamento, a recalibração do sistema de injeção. E aí, temos o projeto do carro andando, que você bate na chave, anda, funciona, liga, tudo mais que você quiser. Então, acompanhe comigo na prática agora, a gente dá uma volta com esse carro. Estamos saindo aqui de uma rua, saindo em primeira marcha. É um carro original dirigindo. Primeira, segunda. Passei segunda 30, 20 por hora, agora terceira, ó, 35. E eu consigo andar assim com o carro tranquilo. Quarta, vou pôr até a sexta. Pra vocês verem tipo, como o carro é bacana com as marchas assim de andar. Sexta marcha, 1200 RPM, 50 por hora. O carro vai normal. Se eu cravar o pé, que nem cravei o pé, lag da turbina, lembra? Diferente de supercharge. Ele tá crescendo, ó, chegando a 1500, 60 por hora, ó. Tirei o pé para manter a velocidade aqui de onde eu tô. Mas vocês entenderam a pegada de como o carro se comporta. Então eu tô andando em sexta, eu posso ir em sexta assim a 60, de boa, tranquilo, até eu bem entender, né? Se você quiser mais performance, obviamente, reduz marcha e acelera. Estou aqui em sexta marcha, por exemplo, andando de boa, né? Já mudou aqui de via e tudo mais. Eu posso reduzir aqui, tipo, jogar uma segunda se eu quiser mais performance imediata. Se eu chamar, ó, então o carro responde na hora. É a beleza do turbo, né? Você vê encher e caminhar. Então vocês viram, tipo, o desempenho do carro, né? Andando de boa, tal, passa a marcha, reduz. Eu joguei, tipo, de sexta para segunda, enchi a turbina, saí de uma vez, a injeção já compensa tudo, já faz tudo e caminha, né? Eu tô com o controle de tração desligado, ele deu uma sambadinha assim, mas foi. Obviamente, se eu estivesse com ele ligado, ele faz tipo uma dosagem de pressão de turbo. Ele tem o controle de tração ativo também, ele dá uma segurada nas pinças, onde a roda está distracionando mais, através também do conjunto com o ABS, e dosa borboleta. É um sistema extremamente complexo. Mas aí para quem gosta de mais assim, uma pegada mais esportiva, acha ruim isso porque tira um pouco do controle, né? Que nem aqui no caso eu dei uma dosada assim no acelerador para fazer eu mesmo o controle de tração e estabilidade no volante, né? Já no caso o carro faz tudo sozinho, então você perde um pouco dessa esportividade. Tem que ser mais na saída. Galera, espero que vocês tenham curtido o rolê que nós demos com esse carro que eu gosto muito da linha, né? Design alemão e projeto de engenharia. Continuem acompanhando o canal, eu vou me esforçar ao máximo para trazer bastante conteúdo, a parte técnica, a parte tipo do desenvolvimento, de como as coisas são feitas e como elas acontecem para ter um resultado positivo. E o que eu puder falar aí de compartilhar com outras empresas, que eu puder adicionar aí pra gente falar sobre o que acontece, as pessoas que realmente fazem as coisas acontecer, contem com a MVS para juntar todo esse conteúdo aí. Até o próximo vídeo.